Olá, gostaria de desejar boas-vindas a todos que estão assistindo a esta apresentação de trabalho, intitulada como A Redução do Nível de uma Lagoa Marginal e o Corte do Aporte de Nutrientes por Efluentes influenciam diretamente na sucessão de espécies de cladóceros planctônicos. A apresentação será realizada por mim, Camila, estudante de graduação do curso de Ciências Biológicas da UFSCar, Campus Lagoa do Sino, e conta com o apoio do co-orientador, professor Dr. Raul Henry, da Unesp de Botucatu, e o orientador, professor Dr. Gilmar Perbit Neves, da UFSCar Campus São Carlos. Bom, começarei falando sobre como os diferentes ambientes aquáticos podem influenciar na seleção de espécies planctônicas. Ou seja, as diferentes condições dos ambientes aquáticos, como alterações físicas e químicas, afetam a composição das espécies. É importante lembrar que cada espécie possui características, nichos e habitats únicos, que podem ser determinantes para a sobrevivência ou não dos indivíduos. Dentre os diferentes ambientes aquáticos, há o que se chama de lagoas marginais, que surgem pelas interações dos fatores geológicos e pedológicos, que podem oscilar com o nível do rio, e que podem ou não gerar compartimentos internos. Os recursos hídricos hoje sofrem grandes ameaças em relação à sua qualidade. As águas estão sujeitas a diversos tipos de poluição, como, por exemplo, o despejo irregular de esgotos domésticos. Estes descartes eles podem gerar danos irreversíveis ao meio ambiente, causando, por exemplo, um fenômeno de eutrofização, que é gerado por conta do aumento de nutrientes como fósforo e nitrogênio, que vêm dos esgotos, e que podem gerar um crescimento maciço de fitoplâncton, que é nocivo para o meio ambiente. Estudar o grupo de zooplâncton permite uma grande compreensão da situação atual dos recursos hídricos, sendo que a distribuição das espécies são grandes respostas do ambiente. E dessa forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a alternância das espécies de cladóceros da família Cididae e Daphnidae durante o intervalo de um ano em um sistema rio-lagoa, sob condições de forte estiagem. Este trabalho foi realizado na Lagoa das Casas, que é uma lagoa localizada no município de Angatuba, no interior do estado de São Paulo, e ela é caracterizada por ser um sistema rio-lagoa, ou seja, uma lagoa formada a partir da sobreposição do rio Paranapanema, um rio com grande importância para o estado de São Paulo e Paraná. E além disso, essa lagoa ela apresenta em uma de suas laterais residências que são responsáveis pelo despejo direto de esgoto, ou seja, de fontes de nitrogênio e fósforo. Foram realizadas duas coletas, sendo uma em setembro de 2019 e outra em novembro de 2020, ou seja, com um intervalo de quase um ano. Inicialmente foram distribuídas na lagoa 8 pontos amostrais. Em cada um desses pontos foram filtrados 180 litros da subsuperfície, que contaram com o auxílio de um balde de 8 litros e de uma rede cônica de zooplâncton, conforme mostra a imagem. E após o conteúdo das amostras serem coletados, eles foram transferidos para frascos de polietileno e depois fixados com formol, concentração de 4%. Juntamente com a coleta de amostras, foi realizada a mensuração das variáveis físicas e químicas. Então, por exemplo, a transparência ela foi realizada com um disco de SEC, o pH, o oxigênio, a turbidez e a condutividade, eles foram realizados através de medidores únicos de cada um. Então, por exemplo, a condutividade e a turbidez eles foram realizados através desses equipamentos aqui da foto. A concentração de clorofila ela foi realizada através da metodologia de maceração dos filtros com acetona, e os índices pluviométricos eles foram obtidos pelo banco de dados online do Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAERE. Para identificação e análise dos cladóceros, foram utilizadas bibliografias especializadas, como chaves de identificação, e as amostras elas foram inicialmente coradas com a substância rosa de bengala. Em seguida, elas tiveram o seu volume mensurado através da proveta. E depois de estarem homogêneas, pequenas quantias foram transferidas para lupas e microscópios, com auxílio de lâminas e cubetas quadriculadas de acrílico. E então foi possível realizar a identificação, triagem e a contabilização dessas espécies. Foram determinados uma contagem mínima de 100 indivíduos por amostra. Os resultados obtidos nas coletas indicaram diversas alterações importantes na lagoa durante o intervalo de um ano.
Uma das mais expressivas foi a grande redução dos índices pluviométricos, que a cada ano se intensificam e que refletem bastante na lagoa. Como, por exemplo, houve a inativação do canal de comunicação em 2020. Então, na coleta de 2019, esse canal de comunicação ele estava presente, era possível ver um fluxo de água entre o rio e a lagoa, mas em 2020 a lagoa ficou completamente isolada. Além disso, também teve uma grande redução na profundidade em 2020, comparado com 2019, e o baixo nível permitiu que o aporte de nutrientes, de fósforo e de nitrogênio, fosse interrompido, ou seja, a margem onde as casas estão localizadas, elas não estavam mais sendo atingidas pela lagoa, então não estava tendo mais esse fluxo entre a lagoa e esse aporte de nutrientes. As variáveis de pH, oxigênio e clorofila não apresentaram variações durante o intervalo das coletas, conforme mostra o gráfico. E, entretanto, os valores de transparência e turbidez eles foram bastante significativos e oscilaram em um ano. Então, no ano de 2019, a turbidez foi baixa e a transparência alta, e em 2020 foi o contrário. A turbidez foi alta e a transparência baixa. E elas são variáveis inversamente proporcionais. A condutividade ela diminuiu pela metade em 2020 e, além de todas essas mensurações dos valores, foi possível observar a presença de macrófitas em 2019, diferentemente de 2020. E as macrófitas elas são fortemente associadas à transparência e turbidez, já que suas raízes elas absorvem nutrientes e sais que estão contidos na água, então elas tornam a água um pouco mais transparente. Na análise das espécies, foi possível encontrar uma riqueza semelhante, sendo 10 em 2019 e 8 espécies em 2020. Entretanto, o que foi destaque foram as dominâncias de diferentes espécies entre as coletas. Então, na coleta de 2019, foi possível observar a dominância da espécie Daphnia gesner, que, além de ter uma grande dominância, ela também tinha muitos indivíduos com ovos de resistência, efípios e elmo. E, em compensação, nas amostras de 2020, foi possível observar a dominância, em alguns pontos quase que total, do gênero de Diaphanosoma. E com a maior densidade foi a espécie Diaphanosoma fluviati. E, por outro lado, não foram encontrados nenhum registro dos indivíduos da espécie Daphnia gesner. Desta forma, foi possível observar que a espécie da família Daphnidae foi substituída pela Cididae durante o período de um ano, e isso pode ser associado à redução abrupta da lagoa e também do aporte de nutrientes. Além disso, já foi descrito que ambas famílias oscilam de acordo com as diferentes concentrações de nutrientes e também pela presença ou não de plantas aquáticas. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nesta apresentação. E tenho os agradecimentos à FAPESP pelo financiamento da bolsa de pesquisa, ao Laboratório de Plâncton da UFSCar e ao Laboratório de Ecologia de Águas Continentais da Unesp de Botucatu. Muito obrigada pela atenção.